E se eu lhe dissesse que a chave para reverter uma das condições mais temidas do envelhecimento, a perda de força que nos rouba a independência, não está em uma pílula cara ou em um procedimento cirúrgico, mas sim em um segredo escondido à vista de todos, no seu próprio café da manhã? Eu sou a doutora Camila Rodrigues, e nos últimos 15 anos, como médica dedicada a ajudar milhares de pacientes a recuperarem a força e a vitalidade depois dos 60, 70 e 80 anos, eu preciso ser absolutamente honesta com você. Existe uma informação errada, um conselho nutricional incompleto sobre proteína que pode estar, neste exato momento, custando os seus músculos. O que eu vejo todos os dias no meu consultório é uma epidemia silenciosa, não de uma doença misteriosa, mas de fragilidade. É um inimigo invisível que se instala lentamente, disfarçado de envelhecimento normal. Você provavelmente já ouviu que precisa comer mais proteína. Você se esforça, você come seu frango no almoço, talvez um ovo no jantar, você tenta fazer a sua parte. Mas por que então você continua se sentindo mais fraco a cada ano que passa? Por que ainda é tão difícil levantar daquela cadeira um pouco mais baixa? Por que você sente, quase como se pudesse medir, que está murchando? A verdade é que o seu esforço pode estar sendo completamente desperdiçado. O problema não é apenas a quantidade de proteína que você come ao longo do dia. O problema, e o que eu precisei descobrir da forma mais difícil, é quando e como você come a sua primeira refeição. Eu nunca vou me esquecer do dia em que uma paciente, a Dona Maria, de 72 anos, chegou ao meu consultório não por causa de uma doença, mas por causa de uma queda. Ela quebrou o pulso ao tentar aparar a queda no supermercado, mas o que a quebrou por dentro foi o que aconteceu antes. Ela não conseguiu se levantar do chão sozinha. Ela me disse com lágrimas nos olhos: Doutora, eu me senti como um inseto virado de costas. Inútil. Eu tive que esperar um estranho me ajudar. Aquele momento foi um divisor de águas para mim. Eu percebi que a minha missão não era apenas tratar doenças, mas erradicar essa epidicâmera de fragilidade que está roubando a dignidade dos nossos idosos. O caso dela me forçou a ir além dos livros-texto e descobrir por que pessoas como ela, que comiam bem, estavam desaparecendo diante dos nossos olhos. A informação que vou compartilhar com você hoje é um conhecimento profundo, que vai muito além do superficial, coma mais proteína, e que raramente é discutido com este nível de detalhe, mesmo em muitos consultórios médicos. Nós vamos dissecar a ciência profunda por trás do porquê o seu café da manhã atual está, muito provavelmente, sabotando os seus músculos. Eu vou revelar o nome do verdadeiro inimigo, a resistência anabólica, e como ela torna o seu corpo duro de ouvido para os sinais de construção muscular. Vamos explorar os erros fatais que 90% das pessoas com mais de 60 anos cometem na primeira hora do dia. E finalmente, eu vou lhe entregar o método completo. Qual é esta proteína específica que funciona como um interruptor biológico para a construção muscular? E vou te mostrar por que consumi-la no café da manhã é a estratégia mais poderosa que existe para reverter a perda de músculos rapidamente e blindar seu corpo contra a fragilidade. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode mudar fundamentalmente a sua segunda metade da vida. Para entender por que essa estratégia matinal é tão crítica, precisamos primeiro dar um nome ao ladrão silencioso que está roubando sua força. O nome desse inimigo é sarcopenia. E eu quero que você entenda. Sarcopenia não é apenas sobre estética, não é sobre ter músculos definidos. A sarcopenia é a mãe das quedas. Ela é a mãe das fraturas de quadril, do metabolismo lento que leva ao acúmulo de gordura abdominal e, em última instância, ela é a mãe da perda de independência. Deixe-me contar a história de um paciente que ilustra isso perfeitamente, o Sr. João. Quando ele chegou ao meu consultório, ele tinha 68 anos e era um homem orgulhoso. Ele havia trabalhado a vida inteira como marceneiro, um homem que construía coisas com as próprias mãos. Sua exposição, sua vida antes do problema, era de atividade. Ele se aposentou e seu plano era simples: cuidar dos netos, algo que ele ansiava por fazer. O conflito ascendente começou de forma sutil. Primeiro, foi a dificuldade em abrir um pote de conserva que sua esposa pediu. Ele disfarçou, disse que a tampa estava emperrada. Depois, foi a dor nos joelhos ao se levantar, que ele culpou o tempo úmido ou a idade chegando. A negação é uma parte poderosa desse processo.
Ele começou a evitar carregar seu neto mais novo, o Lucas, de 3 anos. Ele dizia que era para ensinar o menino a andar sozinho. Mas a verdade, como ele me confessou depois, era o medo. Ele não confiava mais em suas próprias pernas. As tentativas frustradas de solução vieram na forma de vitaminas compradas na farmácia, que prometiam energia sênior e caminhadas leves no parque. Mas a fraqueza continuava a progredir. O impacto na vida diária se tornou devastador. Ele deixou de ser o avô que fazia tudo para ser o avô que assistia a tudo do sofá. O clímax de sua jornada não foi uma queda, mas algo que para ele foi pior. Ele estava segurando o neto Lucas no colo, na varanda. O menino se mexeu bruscamente e o senhor João sentiu seu braço falhar e seu joelho dobrar. Ele conseguiu se segurar no corrimão, ofegante, o coração disparado. Ele não caiu. O neto não se machucou. Mas o terror nos olhos da filha dele, que viu a cena, foi o que o quebrou. Ele me disse na primeira consulta, com uma voz baixa que mal reconheci, do homem orgulhoso que ele era: Doutora, eu não consigo mais carregar meu neto no colo. Eu tenho medo de cair com ele. Que tipo de avô eu sou? O problema do senhor João não era falta de amor. Era falta de músculo. O diagnóstico foi sarcopenia severa, e as consequências foram uma jornada emocional e prática. Ele se sentia envergonhado, como se tivesse falhado. Minha tarefa era mostrar a ele que ele não era culpado, mas que ele estava lutando contra um processo biológico real e traiçoeiro, que poderia e deveria ser combatido. A história do Senhor João é a história de milhões de pessoas. É a jornada do herói às avessas, onde a força é lentamente substituída pela vulnerabilidade. Agora, vamos mergulhar fundo na ciência do porquê isso acontece, para que você entenda que isso não é um fracasso moral, mas sim um desafio fisiológico. O que o Senhor João e milhões de outros experimentam é um conceito-chave que ninguém lhes conta: a resistência anabólica. Depois dos 60, 65 anos, seu corpo desenvolve essa condição. Em termos simples, seu corpo fica duro de ouvido para o sinal de construir músculos. Quando você era jovem, um simples bife, um copo de leite, já era o suficiente para seu corpo dizer: Ok, vamos construir músculos. Agora, esse mesmo sinal precisa ser muito mais alto, muito mais claro para ser ouvido. Vamos dissecar isso cientificamente. No nível molecular, o gatilho para a construção muscular, um processo que chamamos de síntese proteica muscular, SPM, é largamente controlado por um complexo de proteínas chamado mTOR. Pense no mTOR como o engenheiro-chefe de uma grande obra de construção muscular. O mTOR precisa ser ativado para que a obra comece. E o que ativa o mTOR? Várias coisas, mas o principal interruptor nutricional é um aminoácido específico, um tijolo da proteína chamado leucina. Acontece que com a resistência anabólica, o sensor do mTOR fica menos sensível. Você precisa de uma dose muito maior de leucina, de uma só vez, para atingir o limiar de leucina e convencer o engenheiro-chefe a dar a ordem de construção. Um pouquinho de proteína aqui, um pouquinho ali, nunca ativa o mTOR. A obra nunca começa. Essa é a primeira parte da cascata fisiológica. A segunda parte é que seu corpo está sempre em um estado de equilíbrio entre construir músculos, anabolismo, ASPM, e quebrar músculos, catabolismo, ou degradação proteica muscular, DPM. Durante a noite, enquanto você dorme, você está em jejum. O seu corpo, para manter a glicose no sangue e o cérebro funcionando, entra em um estado catabólico. Ele quebra tecido, incluindo tecido muscular precioso, para obter energia. Isso é normal. O problema é que, pela manhã, você acorda em um estado de dívida muscular. O catabolismo está em alta. O seu café da manhã é a primeira e mais crucial oportunidade do dia para virar esse jogo. É a chance de pisar no freio do catabolismo, DPM, e pisar fundo no acelerador do anabolismo, SPM. Se o seu café da manhã não contém a dose de gatilho de leucina, o que acontece? Você não ativa o mTOR. O acelerador anabólico não é pressionado. O catabolismo continua, talvez um pouco mais devagar, mas o saldo do dia permanece negativo. Você não apenas não construiu músculo, você continua a perdê-lo. O impacto disso é sistêmico e afeta múltiplos órgãos.
Vamos começar pelo óbvio: o impacto esquelético e de mobilidade. Menos músculo significa menos suporte para suas articulações, menos capacidade de absorver impacto. O músculo é o airbag natural do seu osso. Quando você cai, é o seu músculo que reage rápido para te proteger e que amortece o golpe. Sem ele, uma simples queda se torna uma fratura de quadril. E uma fratura de quadril, para um idoso, é um evento que muda a vida, muitas vezes levando a uma espiral de declínio. Agora, o impacto metabólico, que muitos não associam. O seu músculo é o maior cliente de glicose, açúcar do seu corpo. É para onde a maior parte do açúcar que você come vai depois de uma refeição. Quando você perde massa muscular, você perde esse grande reservatório. O açúcar fica circulando no seu sangue, forçando o pâncreas a liberar mais e mais insulina. Isso é o que chamamos de resistência à insulina, o caminho direto para o pré-diabetes e o diabetes tipo 2. A sarcopenia, portanto, é um fator de risco direto e independente para o diabetes, e tem um impacto cardiovascular e endócrino. O músculo não é só um tecido de movimento, ele é um órgão endócrino. Ele libera substâncias chamadas miocinas, que têm efeitos anti-inflamatórios em todo o corpo. Músculos saudáveis combatem a inflamação crônica, a perda de músculo, sarcopenia, e a substituição dele por gordura, o que chamamos de obesidade sarcopênica, faz o oposto. Cria um ambiente pró-inflamatório que sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos. Para explicar esse mecanismo central, eu adoro usar analogias. A primeira, que já mencionei, é a do interruptor de luz, que veio da estrutura que recebi. Pense na construção muscular, SPM, como acender a luz de um grande salão de festas. A proteína que você come é a sua mão indo em direção ao interruptor. Mas com a idade, com a resistência anabólica, esse interruptor fica duro, emperrado. Você não pode simplesmente dar um toquinho nele. O seu café da manhã típico, um pão na chapa, um café com leite, uma fatia de mamão, é exatamente isso. Um toquinho nutricional. A luz não acende. O sinal de construir músculo não é dado. Para a luz acender, você precisa apertar com força, até o fim, com intenção. Você precisa de uma carga de proteína rica em leucina para vencer essa resistência. A segunda analogia é a da obra. Imagine que seus músculos são uma grande obra. Toda manhã, às 7h, os trabalhadores, as enzimas e hormônios responsáveis pela construção, chegam prontos para o trabalho. Eles chegam e perguntam: onde estão os tijolos? Se os tijolos, proteína de alta qualidade, rica em leucina, não estiverem lá, no canteiro de obras, sua corrente sanguínea, logo pela manhã, os trabalhadores não vão ficar esperando. Eles cruzam os braços, vão embora, e o dia de trabalho é perdido. Você não pode pedir para eles voltarem às 11h ou para compensarem no dia seguinte. Você perdeu a janela de oportunidade mais importante do dia. É exatamente isso que acontece quando você come só carboidrato de manhã. Você desperdiçou o turno mais importante da construção. E a terceira analogia, que eu uso para explicar o limiar, é a do motor gotejante. Pense na sua capacidade de construir músculos como um motor de um navio, um motor massivo que está frio desde a noite anterior. Você não pode ligar esse motor gigante com um conta-gotas de combustível. Se você apenas pingar proteína ao longo do dia, um pouquinho no iogurte, umas nozes, um pouco de queijo, você nunca vai dar a ignição. O motor nunca vai virar. Você precisa de uma injeção de combustível, um bolos, uma carga de proteína de alta qualidade para criar a faísca e dar a partida no motor anabólico. Esse é o limiar de leucina na prática. Essa falha matinal, essa incapacidade de ligar o interruptor, é o cerne do problema, e ela é agravada por uma série de fatores de risco. Quero detalhar os 5 principais, porque entender isso é fundamental. O primeiro, e mais óbvio, é a inatividade. É a segunda metade da nossa analogia da obra. A proteína são os tijolos, mas os tijolos sozinhos não constroem o muro. Você precisa do pedreiro. O pedreiro é o exercício de força, o estímulo. Cientificamente, o exercício de resistência, como levantar peso ou mesmo usar o peso do corpo, cria microlesões no músculo e sensibiliza o receptor mTOR. Ele limpa o interruptor emperrado, tornando-o mais fácil de apertar. Quando você combina a proteína,
os tijolos com o estímulo, o pedreiro, a mágica acontece. A mitigação aqui não é virar um atleta, mas sim desafiar seus músculos. Sentar e levantar de uma cadeira 10 vezes seguidas, isso é exercício de força. Subir escadas, carregar as compras. O músculo precisa de um motivo para existir. O segundo fator é a inflamação crônica de baixo grau. Esta é uma condição que se torna mais comum com a idade, muitas vezes alimentada por uma dieta rica em alimentos processados, estresse crônico e sono de má qualidade. A inflamação funciona como uma estática no rádio. Ela interfere na comunicação entre os hormônios, como a insulina, e a célula muscular, tornando a resistência anabólica ainda pior. É como tentar gritar ordens para os trabalhadores da obra no meio de uma ventania. A mitigação envolve uma dieta anti-inflamatória, mais ômega 3, de peixes gordos, mais vegetais coloridos e menos açúcar e farinha branca. O terceiro fator é a deficiência de vitamina D. Eu chamo a vitamina D de chave mestra da saúde muscular. Nós sabemos que ela é vital para os ossos, mas ela também tem receptores diretos na célula muscular. A vitamina D parece ser essencial para a força e a função muscular. E a verdade é que a vasta maioria dos idosos, especialmente no Brasil, onde usamos muito protetor solar ou simplesmente não pegamos sol o suficiente, tem deficiência. Uma mini anedota comum é o paciente que melhora daquelas dores no corpo, inexplicáveis simplesmente ao corrigir seus níveis de vitamina D. A mitigação é clara: teste seus níveis e suplemente se necessário. É quase impossível corrigir uma deficiência só com comida ou sol casual. O quarto fator é a má digestão e absorção. Este é um ponto crítico. Você não é o que você come, você é o que você absorve. Com a idade, a produção de ácido clorídrico no estômago diminui. A produção de enzimas digestivas pelo pâncreas também cai. Isso significa que mesmo que você coma um bife maravilhoso, você pode não estar quebrando ele em aminoácidos de forma eficiente, e eles acabam não chegando na sua corrente sanguínea. É por isso que, como veremos, a forma da proteína que você ingere pela manhã é tão importante. A mitigação pode envolver o uso de enzimas digestivas, mas principalmente a escolha de proteínas de CDT, altíssima biodisponibilidade. E o quinto e mais impactante fator de risco, o tema central da nossa conversa, o erro do café da manhã de carboidrato. A cultura do pãozinho com manteiga, do café com açúcar, do cereal matinal. Esses alimentos são puros carboidratos. Eles dão energia rápida, sim, mas eles falham miseravelmente em fornecer o gatilho de leucina. Eles não fazem nada para parar o catabolismo noturno. Na verdade, eles podem piorar a situação. Ao gerar um pico de glicose e insulina, sem proteína junto, você está treinando o seu corpo para armazenar gordura e ignorar os músculos. Você está, essencialmente, perdendo a batalha mais importante do dia antes mesmo dela começar. Isso nos leva, finalmente, à solução. E antes de eu lhe dar o que e o como, eu preciso que você entenda a filosofia da transformação. A solução que eu proponho não é sobre adicionar mais um suplemento à sua lista. É sobre uma mudança de paradigma. É sobre parar de pensar no envelhecimento como um gerenciamento passivo do declínio e começar a pensá-lo como um processo ativo de reconstrução. A filosofia é tratar a sua primeira refeição do dia com a seriedade de um medicamento. É uma intervenção nutricional de alta precisão. Não estamos falando de maromba ou ficar musculoso para fins estéticos. Estamos falando de reconstrução da vitalidade. Estamos usando a nutrição como uma ferramenta para reverter um processo biológico, sarcopenia, e devolver a você sua autonomia e sua força. Estamos mudando o foco de apenas comer para sinalizar. Seu café da manhã deve ser um sinal claro e inequívoco para o seu corpo. O jejum acabou, o catabolismo para, a construção começa agora. Com essa filosofia em mente, vamos ao método ritualístico. O primeiro e mais crucial passo eu chamo de o despertar anabólico. É aqui que revelamos esta proteína. Então, qual é a proteína que aperta o interruptor com força? Não é qualquer proteína. É uma proteína que atende a 3 critérios. 1. É de rápida absorção para parar o catabolismo noturno imediatamente. 2.
Tem uma altíssima concentração de leucina, para disparar o gatilho do mTOR. 3. É de fácil digestão, para superar o fator de risco da má absorção. A fonte que entrega a maior dose de leucina, da forma mais rápida e eficiente para vencer a resistência anabólica do idoso é o Whey Protein. E eu sei exatamente o que você está pensando, porque eu ouço isso todos os dias. Doutora, mas Whey Protein? Isso não é coisa de academia? Coisa de jovem que quer ficar musculoso? Eu não sou marombeiro. Esse é o maior mito que impede os idosos de recuperarem sua saúde. Esse pensamento é o que mantém o Sr. João e a Dona Maria frágeis. Eu preciso que você recontextualize isso agora. Pense no Whey Protein não como um suplemento de academia, mas como uma ferramenta nutricional de alta precisão. É o antibiótico mais potente que temos contra a sarcopenia. É uma fonte de proteína do soro do leite, filtrada e purificada, projetada pela natureza e otimizada pela ciência para ser a proteína de mais alto valor biológico que existe. Vamos ao método. O passo 1 é o despertar anabólico. O propósito é inundar seu sistema com leucina o mais rápido possível após acordar, para ativar o mTOR e reverter o estado catabólico do jejum. A execução sensorial é simples. Logo ao acordar, talvez enquanto a água para o seu café esquenta, você pega seu shaker ou seu copo. O som da medida, scoop, batendo no pote. Você coloca uma dose na água fria ou no leite. Se tolerar bem, você sente o cheiro suave. Você chacoalha ou mexe e bebe. É leve, não pesa no estômago, e em minutos você sente uma saciedade limpa, uma sensação de matéria-prima chegando ao corpo. A ciência por trás desse passo é exatamente o que discutimos. O Whey Protein é a fonte mais rica em leucina que conhecemos. Para você conseguir a dose gatilho de leucina, cerca de 3 gramas, com ovos, você teria que comer 4 ou 5 ovos grandes de uma só vez. Para muitos idosos, isso é indigesto, é muito volume. Com o whey, uma única dose resolve. Além disso, a sua velocidade de absorção é incomparável. Os aminoácidos chegam à corrente sanguínea em 20 a 30 minutos, muito mais rápido que um ovo, um queijo ou uma carne, que levam horas para digerir. Essa velocidade é o que apaga o fogo do catabolismo matinal. O protocolo da doutora Camila é claro: de 20 a 30 gramas de proteína, geralmente um scoop, uma medida, na sua primeira refeição, idealmente na primeira hora após acordar. Pode ser misturado com água para absorção mais rápida, com leite, ou batido com meio mamão ou uma banana. O importante é que ele seja a base do seu café da manhã. Os erros a evitar são cruciais. Erro 1. Subdosagem. Comprar um whey e tomar meia medidinha com medo de engordar. Isso é o mesmo que dar o toquinho no interruptor. Você precisa da dose completa para atingir o limiar de leucina. Erro 2. Misturar com muitas coisas. Se você bate o whey com aveia, pasta de amendoim e um monte de frutas, você adiciona muita fibra e gordura, o que atrasa a absorção. E nós queremos velocidade. É melhor tomar o whey primeiro e 30 minutos depois comer sua fruta ou sua aveia. Erro 3. Confundir proteínas. Achar que colágeno em pó, por exemplo, faz o mesmo papel. O colágeno é uma proteína excelente para a pele e articulações, mas é pobre em leucina. Ele não vai ligar o interruptor da construção muscular. O segundo passo do método é dar um destino à proteína, que eu chamo de o estímulo do pedreiro. Lembre-se, a proteína são os tijolos. O whey matinal entregou a um caminhão de tijolos de alta qualidade na obra, mas agora você precisa do pedreiro, o estímulo, para dizer onde esses tijolos devem ser usados. O propósito desse passo é criar a demanda muscular que puxa a proteína do sangue para dentro do músculo. A execução sensorial é sentir seu corpo trabalhar. É a leve queimação nos músculos da coxa ao fazer 10 repetições de sentar e levantar da cadeira sem usar as mãos. É a tensão de uma faixa elástica presa na maçaneta. É a sensação de estabilidade ao tentar ficar em um pé só por 30 segundos. A ciência é direta. O exercício de força, resistência, causa micro-rupturas nas fibras musculares. Isso soa ruim, mas é o sinal de que o corpo precisa para se adaptar. Essas micro-rupturas, combinadas com a abundância de aminoácidos do seu whey matinal, disparam o processo de reparo e crescimento. O músculo se reconstrói, mas desta vez,
um pouco mais forte e maior do que antes. O protocolo é consistência. Você não precisa ir à academia 5 dias por semana, mas você precisa desafiar seus músculos 2 a 3 vezes por semana. Pode ser hidroginástica, pilates, musculação leve ou exercícios em casa. O erro a evitar aqui é o mais comum de todos: achar que apenas caminhar é suficiente. Caminhar é um exercício cardiovascular fantástico, eu recomendo a todos, mas para reconstrução muscular, para sarcopenia, caminhar não é um estímulo forte o suficiente. Você precisa de resistência. Você precisa pedir ao músculo para fazer força. Agora, eu sei que essa abordagem gera muitas perguntas. Eu quero incorporar aqui uma sessão de perguntas e respostas aprofundadas, com as dúvidas que eu mais ouço no consultório e que um espectador cético ou curioso como você pode ter agora. Primeira, doutora, eu sou intolerante à lactose. O whey protein não vai me fazer mal? Ótima pergunta. O whey protein concentrado, o tipo mais comum, tem lactose e pode sim causar desconforto. No entanto, existe o whey protein isolado ou hidrolisado. Nesses processos, a lactose e a gordura são quase que totalmente removidas, sobrando uma proteína puríssima. Para 99% dos meus pacientes intolerantes, o whey isolado é perfeitamente tolerado e resolve o problema. Segunda, doutora, eu não posso simplesmente comer comida de verdade, eu prefiro. Você absolutamente pode. O whey é a ferramenta padrão ouro pela sua eficiência, velocidade, leucina, digestibilidade. Mas se não for possível, o plano B é atingir a meta de 20-30 gramas de proteína de alta qualidade com comida. Isso significa, na prática, uma omelete de 4 a 5 ovos, com uma fatia generosa de queijo cottage. Ou uma tigela muito grande de iogurte grego de alta proteína, leia o rótulo, com sementes. O desafio, como eu disse, é o volume e a digestão para alguns idosos e a velocidade de absorção que será mais lenta. Mas é infinitamente melhor do que o pão com manteiga. Terceira, eu ouvi dizer que muita proteína sobrecarrega os rins. Isso é verdade? Este é um dos maiores mitos da nutrição. Para uma pessoa com rins saudáveis, não há nenhuma evidência científica de que uma dieta rica em proteínas, especialmente nas doses que estamos falando, cause qualquer dano renal. Nenhuma. O problema existe para quem já tem uma doença renal crônica pré-existente. Para essas pessoas, sim, a ingestão de proteína deve ser controlada por um nefrologista. Para os 95% da população com rins saudáveis, isso é um medo infundado que está, ironicamente, contribuindo para a sarcopenia. Quarta, e se eu for vegano ou vegetariano, o que eu faço? Excelente ponto. O whey é derivado do leite. Para meus pacientes veganos, a estratégia é a mesma, mas a ferramenta muda. Nós usamos um blend de proteínas vegetais, como ervilha, arroz e girassol. O desafio aqui é que as proteínas vegetais individualmente têm menos leucina. Por isso, a dose precisa ser maior. Eu geralmente recomendo uma dose de 30 a 40 gramas de proteína vegetal para conseguir atingir o mesmo limiar de leucina que 25 g de whey atingiriam. Quinta, eu vou inchar ou engordar tomando whey protein. A proteína é o macronutriente que mais dá saciedade. Uma dose de whey tem cerca de 120 calorias. Um pão francês com manteiga tem o dobro e não te alimenta. O que engorda é o excesso de calorias totais no dia. E geralmente, elas vêm de carboidratos refinados e gorduras, não da proteína. Na verdade, ao construir músculos, você aumenta o seu metabolismo basal. Você queima mais calorias em repouso, o que ajuda no controle de peso. O inchaço que alguns sentem geralmente está ligado à lactose do whey concentrado. Mudar para o isolado resolve isso. Finalmente, esta estratégia não vive isolada. Ela é a peça central de um ecossistema de apoio, uma sinergia de estilo de vida. A nutrição é o primeiro pilar. Discutimos o café da manhã, mas é importante também garantir uma boa distribuição de proteína nas outras refeições, como almoço e jantar, para manter um balanço proteico positivo ao longo do dia. Alimentos como peixes gordos, salmão, sardinha, trazem não só proteína, mas também o ômega 3 anti-inflamatório. Vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor,
ajudam na saúde intestinal, o que melhora a absorção dos nutrientes que você come. O movimento, como já detalhamos, é o segundo pilar. A rotina de sentar e levantar da cadeira 10 vezes, 3 séries. Ficar na ponta dos pés e segurar por 3 segundos. Usar uma faixa elástica para puxar. São ações simples que sinalizam para o corpo que os músculos são necessários. E o terceiro pilar, muitas vezes esquecido, é a recuperação. Você pode ter a melhor nutrição e o melhor treino, mas se você não dormir, você não vai construir músculo. O sono é onde a mágica acontece. É durante o sono profundo que seu corpo libera o hormônio do crescimento, GH, e otimiza o reparo muscular. Um sono de má qualidade, por outro lado, eleva o cortisol, um hormônio do estresse que é altamente catabólico. O cortisol come seus músculos para gerar energia. Portanto, gerenciar o estresse e priorizar 7 a 8 horas de sono de qualidade é tão importante quanto o do seu shake matinal. Isso não é uma mágica que acontece em 24 horas. É um processo de reconstrução. Mas os meus pacientes que aplicam este método do ataque proteico matinal com o despertar anabólico relatam sentir mais energia, mais firmeza ao andar e mais facilidade nas tarefas do dia a dia em menos de 3 a 4 semanas. A perda de músculos depois dos 60, 70 ou 80 anos não é uma sentença. É um processo biológico que, como acabamos de ver, tem nome, tem causa e, o mais importante, tem gerenciamento. O medo de cair, o medo de se tornar dependente, o medo de perder sua autonomia. A batalha contra tudo isso começa na sua cozinha, na sua primeira refeição do dia. Você não precisa aceitar a fragilidade como normal da idade. Você tem o poder de parar o ladrão silencioso de músculos. O conhecimento que eu te dei hoje é a sua ferramenta. A sua missão é clara. Trate seu café da manhã como a refeição mais importante para os seus músculos. Pare de beliscar proteína e faça uma carga de 20 a 30 gramas de proteína de alta qualidade, rica em leucina, assim que acordar. Dê ao seu corpo o sinal claro, alto e inequívoco que ele precisa para construir. Se este guia te ajudou a entender seu corpo e te deu um plano de ação claro para uma vida mais forte, inscreva-se neste canal. Toda semana eu trago informações profundas e validadas cientificamente como esta, para garantir que você tenha uma longevidade com força e com dignidade. E, por favor, compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar com mais de 60 anos. Você pode estar, literalmente, ajudando a prevenir uma queda e a salvar uma vida.